Cyberpunk 2077 foi um dos jogos mais aguardados de 2020, e em 10 de dezembro o público aguardava ansioso pelo lançamento do game com uma pegada futurista. E em seu lançamento, Cyberpunk arrecadou milhares e milhares de críticas, por ser um jogo com excesso de bugs. E por esse excesso de críticas, eu acreditei que não haveria nenhum futuro para esse game ou para essa franquia. Mas para minha surpresa, essa franquia rendeu um fruto, um anime originalmente produzido pela Netflix. Bom, não é novidade que produções baseadas em jogos de videogame geralmente são produções ruins. Isso para não dizer terríveis. E com isso, fui à Netflix para assistir o mais novo anime baseado nesse game, e sem muitas expectativas. Cyberpunk começa com foco em um personagem misterioso, tecnologicamente bem armado, e com isso ele cria um verdadeiro estrago na cidade. E logo de início, a classificação mais 18 que o anime recebeu mostra que não é um exagero. Após isso, somos apresentados ao protagonista David, que já se mostra logo de início um personagem com uma personalidade forte. Mãe, na moral, se preocupa só com a máquina de lavar, valeu? E também somos apresentados a sua mãe, que trabalha na área da saúde dessa futurista cidade, principalmente futurista população. O anime contém 10 episódios com a média de 24 minutos. E a construção da trama é baseada em desigualdades sociais, a convivência da sociedade com a alta tecnologia e também aborda o tema vício. Mas ao assistir Cyberpunk Edge Runners, me fiz uma pergunta. A trama consegue ir além dos clássicos animes shonen de luta? E afinal, qual é o principal tema do enredo? Antes de qualquer coisa, já deixa um like para ajudar o canal e se inscreva para receber notícias e novidades sobre cinema e cultura pop. Peguem a sua pipoca e sejam muito bem-vindos a mais um Cinema com Pipoca. Esse vídeo contém spoilers de Cyberpunk. Muito além da ação e dos combates, esse anime também levanta alguns bons temas. Já no primeiro episódio, temos uma divisão social entre ricos e pobres, onde David é a única a realmente conseguir se ingressar na escola por uma parcial bolsa de estudos, diferente de todos os seus colegas. A diferença não está somente na questão financeira, mas também na questão do comportamento ao modo de se vestir e aprimoramentos tecnológicos. A todo momento a sociedade é dividida por hierarquias, tendo como representação principal dessa hierarquia as grandes empresas, e o modo como o subúrbio e os locais nobres são representados. A forma como a série aborda esse tema é inteligente. Além dessa divisão, ela apresenta uma visão sobre a monetização desenfreada de produtos, como desde a cobrança mensal de uma lavadora de roupas, sua lavagem foi suspensa por falta de dinheiro, a monetização absurda da saúde, que por via da falta de dinheiro, David não consegue salvar sua mãe. Infelizmente existe um limite dentro do pacote econômico de vocês. Já no segundo episódio, a trama consegue entreter e até mesmo enganar. O anime segue uma linha padrão e até mesmo clichê entre dois aventureiros que acabam de se conhecer e têm uma sintonia muito forte. O que você acha de trabalhar comigo, garoto? Me fala. Porém, acontece uma grande reviravolta. Agora você tá ferrado até um talo, moleque. De certa forma, era esperado em um universo tão problemático, mas com isso, a história tem seu desenvolvimento principal. Vale menção também a trilha sonora, que é um ponto positivo, mas principalmente vale menção a animação dessa série, que transita muito bem entre o calmo e o exagerado, e apresenta de forma espetacular a loucura dos personagens. A representação dos designs e dos itens tecnológicos também são incríveis. De modo geral, a animação é espetacular. E também não posso me esquecer da abertura, que como todo bom anime, tem uma ótima abertura.
Entre esses pontos, uma das primeiras características que eu reconheci nesse anime são as referências ao game que deu origem à série. Como exemplo, eu posso citar o fato do anime se passar na mesma cidade que o videogame, a grande Night City, ou o fato desses casacos serem o mesmo, e também ser similar ao do protagonista. A fonte ser literalmente a mesma, com mudança somente no subtítulo. O design dos veículos, alguns locais que também são tirados diretamente do videogame, e principalmente ambos os oponentes finais são os mesmos, o denominado Então você que é o famoso Adam Smasher. A Lenda de Night City e etc. Um ótimo ponto é como funciona o mecanismo tecnológico nas costas de David. Bom, a primeira impressão que essa tecnologia passa é que a sua função é a de pausar o tempo, para todos, menos para o protagonista. Mas na verdade, essa tecnologia não pausa o tempo, mas sim cria uma simulação. Quando vemos David agindo durante a, entre aspas, pausa temporal, é na verdade uma simulação. E após essa simulação temos a ação física, ou seja, a ação real, tornando a simulação verdadeira. Outra característica que eu também notei são as milhares de referências a outros filmes e animações. Bom, essas obras que eu vou citar foram uma grande inspiração para o jogo em si, mas nesse anime algumas referências são ainda mais evidentes. A referência mais gritante é a referência a Ghost in the Shell, com designs muito similares. E essa cena foi a mais evidente referência a Ghost in the Shell. Também vejo muitas referências a Blade Runner, um dos longas com a temática cyberpunk mais famosos de todos os tempos. A referência dessa vez é a ambientação. A cidade, que assim como Blade Runner, é uma cidade poluída com milhares de propagandas com neon espalhadas por todos os locais, criando assim a poluição visual. E em sequência temos a poluição ambiental, onde vemos uma cidade toda industrializada e suja, com quase nenhuma natureza, com ruas repletas de lixo e vandalismo. Outra referência é a cena da perseguição, onde dois personagens perseguem David com suas motos. Essa perseguição me remeteu muito ao longa Akira, que também se passa em um futuro distópico e corrompido pela tecnologia. Em relação ao enredo principal, uma das personagens que mais se destacam nesse anime é a personagem Lucy, que desde o início ganha um foco narrativo e um desenvolvimento muito interessante e misterioso, assim como todos os personagens de sua gangue. Mas com isso, volto à pergunta do início, afinal, a trama consegue ir além dos clássicos animes shonen de luta? O anime segue aquela clássica história em que o protagonista começa a história sozinho e sem um propósito. Porém, é muito determinado, e em sua trajetória consegue alguns amigos. E por via desses amigos, o protagonista descobre a sua real forma, uma nova família e seu propósito. E em seu desfecho, o protagonista descobre também uma nova super forma para combater o grande vilão, e ter 100% do seu potencial à mostra. O anime segue essa clássica linha, porém, assim como muitos shonens, esse anime consegue ser surpreendente, mesmo com a história não sendo uma novidade tão grande assim. Mas ainda assim, o roteiro contém alguns pontos negativos. O final grandioso desaponta quando todo o anime segue uma linha mais pé no chão, com menos foco na ação. O enredo segue uma linha linear, que ao fim o anime fica com uma cara mais de anime shonen ou de um genérico filme de ação futurista. Pois a proposta é mais sobre o desenvolvimento de conflitos de uma gangue e sobre divisões sociais pautadas financeiramente. Essa linha mais genérica é representada por grandes explosões e até mesmo uma, entre aspas, evolução do protagonista ao literalmente se tornar uma armadura militar de última geração. Mas ainda assim o anime consegue entreter e divertir em todos os episódios. O anime Cyberpunk é sim incrível. Sua animação e aspectos do roteiro são muito bem construídas. Mas, em meio a tantas questões psicológicas e a tanta ação, novamente voltamos à pergunta do início. Afinal, qual é o principal tema do enredo? O roteiro aborda vários temas muito interessantes, como a convivência e o futuro da sociedade com a hipertecnologia.
Como dito antes, a divisão social. Uma das mensagens mais fortes desse anime é a analogia às substâncias ilícitas. Não só como a tecnologia de forma não física sendo um meio ruim, mas sim pela obsessão por mais. Já no primeiro episódio do anime, nos deparamos com um coronel do exército que perdeu seu lado humano em meio a milhares de aprimoramentos tecnológicos. Mais à frente, vemos o líder da gangue, o denominado Manny, também ser tomado por isso, onde por meio de alucinações e ações violentas fica cada vez mais perdido. Mesmo com todos ao seu redor o alertando, cara, você tá tremendo. Todos esses cromos estão mexendo com você. Quando a missão acabar, você tem que reaparelhar e reduzir a sua carga. Ele ainda segue persistentemente com seu vício em aprimoramentos. E claro, temos o protagonista David, que logo na abertura já prenunciava o seu fim. David é sem dúvidas um dos personagens com a história mais trágica. No início nos deparamos com um David de personalidade forte, porém cheio de vida. Então, por que não me deixam provar pra vocês? Ao fim, vemos um David menos ativo e desesperançoso. Um dos conflitos de David também é o vício. O anime faz uma analogia às substâncias ilícitas o tempo todo. E com esses conflitos, a série cria uma boa questão. Afinal, em um futuro hipertecnológico, até onde a parte humana permaneceria em meio a tantas substituições tecnológicas? E até onde isso afetaria o lado humano? A constante obsessão por se tornar mais forte para proteger ao seu grupo e cumprir antigas expectativas. Você tem que tirar os implantes. Mas eu não posso fazer isso. Por quê? A minha mãe e o Manny, os dois me deixaram com uma missão pra cumprir. Faz com que David não se sinta satisfeito com as melhorias tecnológicas. Tenho que dar um pulo no doutor. É sério, mas de novo? E cada vez mais seu lado humano vai sendo trocado por peças metálicas e tecnológicas. Como é dito por Lucy no início do anime, esse caminho do mercenário não era o caminho de David. Voltando ao assunto, não sirvo pra mercenário? Isso ganha ênfase com o desenvolvimento da história. Agora não te deixava usar arma, né? Eu acho que prefiro só usar o Sandevistan mesmo. Com as escolhas de David se tornando um verdadeiro pesadelo, e principalmente se tornando tudo o que ele disse que jamais seria. Só que a diferença é que eu não vou acabar como ele. Ao fim, David segue o mesmo caminho que seu antigo chefe. Mesmo com o protagonista realizando um sacrifício heróico por sua equipe, o desfecho de David continua sendo um fim destrutivo e melancólico. E nos últimos momentos do anime, David volta às suas raízes, refazendo o trajeto da escola, relembrando antigos momentos para manter o seu lado humano e sua sanidade vivos. Ele consegue cumprir seus objetivos, chegar ao topo do prédio de ter um super corpo tecnológico e de garantir que Lucy vá à lua. Eu tenho a nossa parte da grana, Lucy. Ele quer que a divisão seja feita entre a gente. E na lua, Lucy vê David, quando o seu lado humano era maior que o lado tecnológico. E com um sorriso do mesmo e com a imagem da Lucy, o anime tem o seu fim. Durante todo o anime, David diz ter autocontrole e ser especial. Eu sou diferente. Eu sei que sou. Você acha que é especial, garoto? Acho. Mas ao fim, ele tem o mesmo fim do seu antigo chefe e do primeiro personagem apresentado no anime. Ele se sacrificou por sua equipe e principalmente pela Lucy, tornando verdade o aspecto de ser especial, mesmo que esse caminho tenha sido responsável por sua decadência. Mas mesmo perdido, David encontra a resposta e a solução por via da Lucy. Lucy. David tem o seu fim como um bom líder e como um bom cyberpunk. Até mais. Esse foi o Cinema com Pipoca. Muito obrigado por assistir e até a próxima sessão.